É de mentira. Parece que ele vai reviver e continuar por mais 2 anos com a gente, pelo jeito. O Thiago tá engraxando todo o carro aqui embaixo. E hoje tem banho quente, hein? Então... Percebe como é necessário se desconectar, né? Todo estourado! A gente não conseguiu conhecer quase nada aqui, né? A gente chegou e tá bem no comecinho ainda, perto da cidade de La Paz. Uma das perguntas que muita gente faz pra gente, que a gente não tem banheiro aqui no Tortuga, né? É de mentira. Parece uma piscina. Pois é, caramba, é muito transparente. Enquanto a Carol tá aqui no escritório, vamos resolver ver o que está acontecendo com o nosso ventilador 12 volts, porque faz uns dias ele parou de funcionar. E tem essa chavetinha aqui para ligar e desligar e não está funcionando. Então, a primeira coisa que eu ia fazer é ver se estava chegando os 12 volts na tomadinha dele, né? Que é essa aqui de acendedor de cigarro. Mas como é tão fácil de abrir isso aqui, eu já vi que tem um fio rompido. Que beleza. Só uma soldinha aqui então. Parece até que tem... Ah não, só um fio rompido. Beleza. Vou fazer uma solda nesse fio para reconectar aqui. E parece que ele vai reviver e continuar por mais 2 anos com a gente, pelo jeito. A solda já está feita. Agora é hora de testar para ver se está tudo beleza. Engraçado que não está nem desligando, nem controlando velocidade baixa, velocidade alta. Capaz desse switchzinho já ter ido pro saco. Só tá fechando o circuito, não tá fazendo as mudanças que devia fazer. Bom, pelo menos tá funcionando em uma das velocidades. Vou dar uma fuçada aqui para ver se eu consigo deixar na velocidade mais forte. E esse ventilador aqui é muito bom. Ele tá todo enferrujado, já descascando. Essa parte aqui já quebrou, a gente fez gambiarra aqui com parafuso para fixar ele novamente. Essa parte aqui que é o rotor, o motorzinho que giraria ele, né, 180 graus, não funciona mais, então a gente deixa um pregador aqui para... porque tá meio bambo, né, que tá com o jogo eixo aqui. Então a gente deixa o pregador para deixar posicionado pra gente. Mas tirando todos esses pequenos detalhes, ele tá durando bastante. Ele faz mais vento do que esse aqui. Só que ele é um pouco mais barulhento, então a gente usa normalmente esses dois como principal. E aí quando tá muito calor, a gente liga esse aqui também. Beleza, pelo menos voltou a funcionar. E vida no motorhome é assim, né? Você tem que sempre estar disposto a fazer alguma manutenção. Porque se tudo que quebrar, você sair para comprar outro, aí lascou.
uma outra manutenção que tá precisando ser feita, e eu vou aproveitar essa praia para fazer, para acabar, né? É passar um pouco de graxa no chassi. Pra quem tá acompanhando os vídeos, viu que a gente lavou o chassi, pintou ele todo, e agora eu vou passar um pouco de graxa. Aqui tem um restinho de óleo, eu vou passar também, só para acabar e poder jogar fora essa garrafa. Mas a prioridade vai ser a graxa mesmo. Não muito, só para dar uma melecada para ficar lubrificado e proteger um pouco da maresia que tá. Que a gente vai pegar bastante praia aí nos próximos dias. Enquanto o Thiago tá engraxando todo o carro aqui embaixo, eu fiquei com vontade de cortar um pouco da franja. Eu dei uma olhada em alguns vídeos antes de vir pra cá, porque aqui não tem sinal. E eu tava vendo que você precisa pegar a tesoura e cortar assim, pra ficar repicado. Vou fazer um teste. Então, quando eu pesquisei, foi pra deixar uma franja meio de lado, assim, só, meio jogada. E aí você tem que pegar o cabelo a partir dessa pontinha da sobrancelha. Então eu puxei aqui, assim, aí eu fiz direitinho, né? Vi se estava certo aqui. E cortei na altura da boca. Daquele jeito, assim. Esse método deu certo, testei e funcionou. Uma coisa curiosa aqui, meio-dia e o sol não tá no meio, tá ali. Era pra ele estar aqui, normalmente, né? Mas nessa posição geográfica que estamos, ele vai meio de lado. Ele nasceu aqui, tá aqui no meio-dia e vai se pôr pra lá, provavelmente. E vamos aproveitar, fazer um almoço. O Thiago ainda tá lá embaixo, mexendo no carro. Fazer macarrão colorido, com protetor solar, não. Com salmão em lata que temos. Cebola e alguns temperinhos. E depois de algumas horinhas embaixo do carro, o engraxamento do chassi está concluído. E tá na hora de comer. O que tem de rango? Pronto. É um macarrão colorido com uma lata de salmão, que mais ou menos parece o sabor, mais o atum. Só que a gente incrementou bem, então tem cenoura ralada, cebola caramelizada, pimentão e cream cheese. Bon appétit! E hoje tem banho quente, hein? Estamos preparando já o esquema aqui, porque o plano é entrar na água, que deve estar fresquinha. Aqui fora não tá calor, tá tipo uma Não. temperatura agradável, só que quando bate o vento tá um pouquinho gelado. Friozinho, vou falar que eu já tô até com essa toalha enrolada em mim. Então a gente sai da água do mar e já vem e toma banho quente. Bem, toma banho quente. Engraçado, a gente sabe que essa época aqui na Barra Califórnia é bem mais tranquilo, por isso que a gente tá aqui agora, né? Não é aquele calorão. Mas hoje não teve nenhum momento que eu falei, nossa, que calor. Foi o dia inteiro, eu estaria de blusa, fiquei com o cabelo solto, que no Caribe eu lembro que só de encostar o cabelo aqui no pescoço já me dava agonia. Tava suando o dia todo, né? É, e aqui não, aqui tá fresquinho, tá uma delícia, mas é engraçado que a gente não entrou no mar até agora, algo que a gente já teria feito pela primeira, assim que chegou, eu acho. E de noite, aqui como é bem uma região bem desértica, de noite fica até frio, né? A gente dormiu coberto, sem com cobertor. ventilador nenhum. É ideal, na verdade. Tá ideal pra passar vários dias aqui mesmo.
tinha. Ah, tinha lá na Praia Arrada, na Costa Rica, que foi uma praia das melhores também que a gente já foi na vida. Mas aqui tá um montão. É. Lá tinha uns pedaços que eram assim. Que tinha muito, né? É. Mas acho que é só um rasinho também. Isso aqui é uma Nutelice que não precisava, né? Mas já que tem, banho quente na praia. E a gente acordou aqui nesse paraíso mais um dia. A gente tá aproveitando muito. Aqui não tem sinal de internet. E fazia tempo que a gente ficava tanto tempo sem sinal, né? A gente tá conseguindo desconectar. E é engraçado, a gente não percebe como é necessário se desconectar, né? A gente tá conseguindo aqui lavar roupa, pra variar um pouquinho. Fora relaxar, né? Esses são os afazeres secundários que a gente tá fazendo. Sim, relaxar, não ter aquela pressão social de estar postando sempre, de estar pensando o que vai criar. Então também vou costurar aqui esse monte de roupa que já tá pra costurar há um tempo já. A gente tá conseguindo ler bastante, comer com calma. E acho que a gente vai ficar aqui alguns dias, né? Antes de voltar pra sociedade pra subir o vídeo pra vocês. Pelo menos até acabar a água. Quando acabar a água, a gente começa a mexer. Sim. É engraçado, né? Que nem essa calça aqui a gente comprou no Peru e ela tá rasgada já acho que desde o Peru e nunca dava tempo de arrumar. O ukulele que a gente trouxe pra aprender na viagem também quase pouquíssimas vezes que a gente tirou. Eu acho que também é muito esse negócio da internet, a gente ficar muito vendo a vida dos outros. Com certeza se tivesse sinal aqui a gente estaria no celular e não estaria fazendo essas coisas. E de almoço, estamos fazendo aqui um arroz. Porque compramos de novo alga e camarão. A gente gostou tanto daquele sushi que a gente vai fazer de novo. E para de noite, a gente comprou cogumelo. Vamos ver se vai dar certo hoje fazer a sopa de cogumelos. Que é cogumelo, batata grande, né, se possível, mas a gente só achou pequena. E bastante cebola. A água tá delícia, refrescante. O mar tá um pouquinho agitado ainda hoje, porque tava um vento forte. Vamos ver se amanhã dá uma acalmada pra gente subir o drone aqui. O Thiago entrou de novo na água porque viu um chapéu todo estourado. Ai, ai. Não deu certo esse. Não, isso vai pro lixo. Lixo, da onde que é isso? Da China. China Time Honored Brand. Light soy sauce. Soja. Óleo de shoyu. E depois dessa pausa deliciosa para entrar no mar, tomar um banho, a gente vai continuar aqui fazendo a comida. O arroz já tá pronto, já até tá friozinho, tá morno para frio, já dá para fazer o sushi. E eu vou fazer já agora a janta, porque a gente percebeu que dá umas 7 horas,
cai aqui. 7 horas não, a gente tá caindo mais cedo, né? Mais 6. É, Umas 6h30. 6h30. Já fica escuro, dá um sono assim que o sol cai. Não sei o que acontece, que a gente já quer se fechar e deitar. Muito estranho isso. Mas então vou fazer já a janta. Vai ser a cebola caramelizada aqui com um pouquinho de manteiga e azeite, a batata e o cogumelo. E é isso. Depois colocar um creme. Tipo, se tiver creme de leite pode ser. Nesse caso nosso eu vou usar aquele creme ácido que eles vendem aqui. E aí fica bem gostoso. O segredo dessa sopa é bastante cebola. Na verdade a receita da minha mãe de sopa de cebola, que eu amo. É bastante cebola, deixa caramelizar, depois eu vou pôr a batata e aí é bater no mix. Só que aí a gente coloca também o cogumelo, que dá um charme delicioso. Esse banquete é para quantas pessoas? Então. O problema é que a gente não sabe fazer pouca comida. A gente se empolga. Então o Thiago tá no sushi. Já tem aqui o camarão com cream cheese. Tem até pepino. Sunomono. A sopinha, eu vou usar o único eletrodoméstico que temos aqui, que é o mixer. A gente vai ligar aqui no nosso inversor para deixar ela mais cremosa. E é assim que fica o creminho. Coloquei um pouco de noz moscada. Tá pronto aqui os rolinhos. O resto de camarão que sobrou e o pepino. Esse lugar é quase perfeito, mas tem moscas. Hoje, né? Mas não foi todos os dias. Mas não tem mosquito, eu acho que isso é muito importante falar. Não tem mosquito, mas tem mosca. Então tô espantando as moscas aqui pra não pousarem na nossa comida. Acordou aqui mais um dia nessa praia linda, mas com muito vento O hoje. tempo virou absurdamente, tá bem nublado, tá com bastante, com muito mais onda do que tava antes. Sim, tá quebrando bastante, tá trazendo bastante maresia. Bem Que é forte. Bom que afasta as moscas, assim, né, pelo Sim, menos. mas fica um friozinho, fica essa umidade pegajosa, né, do sol. Dá pra pôr um moletom. Gente, tô impressionada. A gente achou que a gente ia passar calor aqui, mas não, tá fresquinho, tá gostoso. Ninguém entra na água hoje. E por isso que a gente tem alguns galões aqui, pra encher a caixa d'água quando ela tá acabando. A nossa caixa tem 70 litros mais ou menos e dura uns 3, 4 dias. E aí Sim. a gente tá com mais 2 galões de 10 litros, então estamos com 90 litros no total. E agora estamos passando para dentro da caixa, né? É, porque impressionantemente já acabou a nossa água aqui. Nossa ideia é ir pra cidade, tá mais ou menos uma meia hora daqui. Ou hoje à tarde ou amanhã de manhã. A gente ainda não sabe, tem que subir vídeo também pra vocês. Então, sair um pouquinho desse paraíso e ir pra cidade, mas depois a gente volta. Não sei se para essa praia mesmo ou se é alguma mais pra frente. A gente vai contar pra vocês uma das perguntas que muita gente faz pra gente, que a gente não tem banheiro aqui no Tortuga, né? Então, aqui nesse lugar lindo e cheio de natureza, a gente usa a natureza, obviamente. Mas Número 1 é qualquer arbusto longe do carro. Então a gente muito vai um pouco mais importante, longe e do faz carro. Número 1 longe.
Número 2, a gente primeiro pega a chave do banheiro, que é A pazinha. os utensílios necessários. Sim. Muita gente vai no banheiro no mato e larga o papel lá. Sim, isso é muito, muito errado. Porque Mesmo muita gente enterrando, pensa, é orgânico, depois vai se desfazer rápido. Só que não, geralmente você vai num lugar desse, tá cheio de papel. Então é um negócio muito chato, Por né? mais que a pessoa enterre um pouquinho ali, depois bate um vento, alguma coisa desenterra e leva para outro lugar, é complicado. então- Então a gente sempre leva um pacotinho Ziploc para trazer o papel de volta. Sim, como a gente come Esse sempre é o muita kit. granola e tudo mais, a gente sempre tem esses pacotinhos aqui. Então esse é o kit. Pacotinho, papel e pá. E aí vai ali, faz os trabalhos, vai ali, Cava bem. bastante para ficar bem fundo. Faz o que tem que fazer, Cobre, cobre, sinaliza. Pro Ah, outro isso é não. muito Isso é importante quando você tá em mais de uma pessoa. Esse é o sinal. A gente tá chamando de plantação aqui. E assim a gente não deixa nenhum rastro físico ali, papel. Lenço umedecido também é outra coisa que o pessoal usa muito nesses lugares. E vai deixa, largando. é pior que papel, porque demora mais ainda pra se desfazer. Decompor. se decompor. Então, se você tá vivendo assim, que nem a gente, e também usa uma tolete, por favor, leve o seu papel embora pro lixo, não Muito jogue na importante. natureza. E para número 1, para homem ali é mais fácil, né? Mas para mulher, eu comprei um negócio na internet que eu uso desde o dia 1 da viagem. Esse aqui é um novo, né, para mostrar para vocês. Vem de... Eu compro da China geralmente, porque é bem baratinho. Esse aqui eu acho que foi R$5. Ele vem até com as instruções. Aí se alguém quiser depois, eu vou deixar o link na descrição para ficar mais fácil. Mas suporte para você poder fazer xixi de pé. É bem prático, de verdade, realmente. Eu super aconselho, tenho mais de um aqui no carro que às vezes eu dou para outras viajantes que não conhecem. Porque isso aqui dura bastante, Ele né? é de Você silicone, usa, lava né? direitinho. Ele é de silicone. É de silicone, Então, bem é prático para anatômico. guardar. E isso eu acho que é importante não só para quem viaja, mas também para quem vai em show, para quem não quer encostar no banheiro. Isso, banheiro muito sujo, você tá viajando, não sabe o que vai ter pela frente, muitas horas de estrada e você quer parar na estrada mesmo para fazer. Isso aqui é muito, muito prático. Eu aconselho ter no carro assim guardadinho. Tem aqui as instruções. E é isso, só essa dica aqui realmente, isso aqui vale muito a pena para mulher que for viajar, porque facilita a vida demais, assim, muda a vida. Como o vento tá muito forte, a gente tá usando sempre agora isso aqui para dar uma segurada no vento. Totalmente artesanal. Quem acompanhou aqui viu o Thiago montando isso aqui, foi dica até de seguidor aqui, né, de pôr papel alumínio, ficou muito bom. E como a gente tem bastante maçã, eu tô cozinhando, como não tá calor, vai comer ela cozida com canela. A gente não conseguiu conhecer quase nada aqui, né? A gente chegou e tá bem no comecinho ainda, perto da cidade de La Paz. Que é a cidade maior zona. E aqui a gente conseguiu fazer uma rotina muito boa. A gente Nossa, acorda olha com isso. calma, faz exercício, a Carol tem nadado no mar, Fazia muito tempo que eu não nadava, que tá dando pra nadar sempre. toma café com calma, sem pressa nenhuma, e lava a louça com calma, e deixa a louça secando sem pressa. E aí faz Ler almoço. livro, eu acabei de ler o livro, nossa, 300 mil anos e que eu não li um cacetada livro de inteiro. página. Aham, Uhum. verdade. Caminha na praia, faz snorkel, vê as estrelas, almoça e É uma janta rotina e come um gostosa, é uma montão. rotina muito natureza isso aqui, a gente tá gostando bastante. Sem A preocupação. gente né? deve ainda voltar pra cidade, né, em alguns dias pra subir vídeo, pra falar com a família e tudo mais. Mas é legal que é só vai um pouquinho pra cidade e volta pra natureza, vai explorando as praias. E aqui, como tem tanta praia assim, né, mais isolada, que é um pouco mais difícil de chegar, acho que a gente vai encontrar várias praias nesse estilo. Ah, gente, é algo que a gente imagina, espera, né? Então bora arrumar tudo e ir pra próxima praia. Bora pra praia.
sendo testada bastante, tá indo bem. Tá super bem. Ela é muito mais rígida, né, do que a outra. Caminho privado. Você tá achando que essa praia aqui não vai dar pra entrar, viu? Tem um cone. Aqui no caminho, né? Vamos ver se tem alguém ali pra falar, se não tem. Mas tem um cone, entendeu? Não vai dar pra passar. E aí? Bom, é privada, mas pode acessar e aí até às 6. Ah, Pode tá bom. acampar. Ah, Então a gente vai lá, dá uma olhada como é que é a praia e volta. beleza. Eu tinha visto no mapa que se a gente seguisse pra lá, teriam outras praias, mas o cara já adiantou pra gente que é uma propriedade privada e a gente não pode ir. Então o que a gente pode fazer hoje? Eu vim pra essa praia. Seguir aqui reto, se cair na praia é o Saltito. Então a gente tava falando errado até agora. Aqui a gente tava era El Muertito, pelo que a gente viu, né? No mapa do Google falou um nome, no mapa do Maps me fala El Muertito e o cara falou pra gente que é Punta Muerta. Punta Muertos, né? Vários nomes. Bom, mas é o Saltito pelo jeito é essa aqui, pelo que ele falou pra gente. E a gente só pode ficar até as 6, né? Ou até as 5. Até às 6. E essa aqui é a praia. Ela é mais areia que a outra era umas pedrinhas. Bonitinha também. Pena que não pode dormir. E a praia que a gente está dormindo, então, fica do outro lado desse morro, né? Sim, aqui do ladinho. Uhum. A grande diferença mesmo é a Areia. areia e a outra pedra. É. E no fim das contas acaba fazendo uma diferença boa porque meu pé tá todo ralado por baixo agora. Por causa das Mas eu pedrinhas, achei né? aquela mais bonita, né? Na verdade. Tá mais clarinha que essa aqui. Sim. Aqui acho que, inclusive porque a areia fica mais em suspensão, então a água tá um pouquinho mais turva. E tem construção aqui, né? Essa casa parece estar meio abandonada, mas tá aqui no pé na areia. Bom, já estamos indo embora aqui. Só um Uma pouquinho. olhada mesmo pra saber como é que é. Mas já que não dá pra acampar, não tem por que Não ficar dá pra aqui. Né? acampar e não tá tão legal quanto a outra. A gente vai tentar uma outra praia, né? Uhum. Que fica um pouco antes da que a gente tava. Que a gente ainda não conheceu direito. É, vamos ver como é que é. Eu sofro com esses buracos gigantes aqui. Dá uma agonia. Já tá aqui de boa. Show de bola. A gente estava cogitando a possibilidade de ir até essa ponta aqui, porque parece que aqui é um barco naufragado.
Esses são os vestígios de um barco naufragado. Ou talvez aqui, não sei. Mas a gente viu pelo Google. O problema é que uma coisa que a gente sempre vê antes de parar em praia assim é mais ou menos até onde a maré chega. Sim. E aqui dá pra ver que Sobe aí. a maré chegou até aqui e tem bastante desses cotocos de tronco, né? Então, em algum momento teve alguma tempestade mais forte que trouxe isso aí tudo. A gente não tem a previsão dos próximos dias, porque a gente tá sem internet já faz uns dias. E aqui, para parar aqui, a gente teria que entrar um pouco mais pra esse canto, né? Ficar mais assim, mais abrigado aqui. Porque se virar o tempo de noite, pelo menos se a maré subir bastante, a gente fica mais de boa. O mar é mais Mexido. tem mais onda. É um mar um pouco mais aberto, né? Parece mar aberto. Vamos voltar um pouco, se não tiver nenhum lugar bom, a gente vai voltar lá pra primeira praia mesmo. A gente sempre cai na primeira praia. Que é a melhor de todas, pelo jeito. Até agora. E lá do outro lado tem uma prainha com 2 casas também. É muito estranho essas construções assim no meio do nada. Porque acho que não tem nem acesso de carro, né? Naquela praia lá, pelo que a gente vê no mapa, né? Thiago foi ver o que tem naquela casinha ali, porque a gente acabou nem falando muito aqui, mas nessa outra praia que a gente tava, todo dia um cara vem com um quadriciclo e tira foto desse tipo de casinha aqui, todos os dias. Vai de manhã e faz essa ronda, vai, tira umas fotos dessas casinhas e volta. Ele tá meio que num trailer lá, parado, eu acho que ele trabalha mesmo aqui. A gente não sabe até agora o que são essas casinhas, o que é aquilo. Thiago, curioso, saiu correndo pra olhar. O que é aquilo? É um tubo gigante que vai lá pra baixo, é tipo um poço, mas do tamanho assim, do diâmetro de um tubo. Sei lá, deve ter uns 30 metros pra baixo. Nossa, mas o que será? Não sei. Captação de alguma coisa? Tá fazendo algum estudo, alguma coisa assim, né? Muito estranho. Então, continuamos sem saber o que é. E essa praia aqui é de areia, igual aquela outra que a gente estava agora. A que a gente estava dormindo antes fica depois dessa pedra, que é de pedrinhas, né, o chão. E a que a gente foi agora há pouco era depois ainda dela. Estava dando um tour pelas praias aqui da região. O lá é de pedra, né? É, engraçado, todas as outras é areia. Só que essa aqui é ruim de entrar na água, é bem mais agitado. A gente tá pensando em parar o carro um pouco mais pra cá. E aí ficar num pedaço que... Aqui parece que tem umas pedras, né? Pela coloração marrom que tá o mar. E aí fica um pouco mais afastado das pedras. Vamos pra lá então. Estacionados com um pequeno calço de pedras. Que não tava muito reto. Um pouquinho pra baixo, que a pedra afundou por causa da areia fofa. E essa aqui então, como a gente falou, é a outra praia. Só pra ser diferente, né? Vamos dormir uma noite aqui. E amanhã é capaz da gente ir pra cidade, né? La Paz. Água, comida e subir vídeo. E decidir qual que vai ser a nossa próxima praia depois. E não teve jeito. A gente vai voltar pra outra praia, porque a gente é assim. Fez tudo, estacionou, botou tudo lá pra frente. Tudo o tempo todo. A gente é aqui, indeciso. Chegou aqui, ia dormir aqui. Ficou o carro um pouquinho torto. São a parte ruim aqui dessa praia. O carro ficou um pouquinho torto. E a onda tá quebrando bem perto aqui, né? Então vai acabar ficando muita maresia no carro. Não sei, a outra praia tava melhor. A outra tava mais legal, a gente gostou mais. Então vamos voltar, já que a gente pode, né? Aí tá aqui do lado, bora. Como a gente já tinha passado todos os galões, a caixa e tudo mais lá pra frente, vou aqui atrás mesmo. É um trajeto curtinho. Olha, eu tentei parar em outro lugar, mas não teve jeito. A gente voltou exatamente para o mesmo ponto onde a gente dormiu todas essas noites. E vamos dormir mais uma noite tranquila por aqui, né? Vamos dormir aqui mesmo, que aqui é bom, tranquilo.
Amanhã tem E tá nivelado. e tá nivelado, importante. Boa noite. E a gente já tá nos últimos momentos aqui. A água já tá acabando, tá? O esquema a gente coloca no borrifador pra terminar de lavar a louça. Os ovos acabaram, a comida tá acabando. A série que eu tinha baixado aqui, Friends, que a gente gosta de ver antes de dormir, os episódios que eu baixei também acabou agora. Então tá na hora da gente voltar pra cidade também. Hoje é quarta, amanhã é quinta, é dia de vídeo no canal. A gente coloca o quarto ou na quinta, né? Então tem que subir o vídeo lá. Abastecer de comida, abastecer de água. E aí sim, depois a gente volta pra alguma praia. Não sei se essa, né? Ou se alguma próxima. Vamos descobrir, né? Descobrir. Tem até que baixar o mapa que a gente não baixou ainda. Ah, é. Isso daí a gente errou. Importante sempre baixar pelo menos 2 tipos de mapa, né? A gente baixa geralmente o Google Maps e o Maps.me. E dessa vez a gente não baixou nenhum deles, só veio. A maresia do carro, não dá pra enxergar nada em lugar nenhum. Ainda bem que pintou o chassi antes, hein? Ah, engraxou bem. Engraxou. Isso tudo é o lixo que a gente gerou e catou, né? Alguns, É. né? Em Poucos dias, hein? sei lá, 5 dias. 4, 5 dias de praia. É muito lixo. É, tudo que a gente compra vem embalado em plástico, em papel, em mais plástico, então não tem como não gerar tanto lixo. É.